visitante noturno. Essa é uma lição sobre graça. O amor de Jesus nos transforma. Então, para falar sobre isso nos momentos prévios, você vai trabalhar da seguinte maneira. Você vai pedir para as crianças trazerem de casa suas fotos de quando eram bebês. E é aquela brincadeira, adivinha quem é? E aí você vai comentar o quanto eles cresceram, desde a foto de bebê até agora, que eles já estão aí, alguns com até 10 anos. Essa transformação que acontece, ela acontece porque Deus opera o crescimento. A segunda ideia é você trabalhar com uma borboleta. Você vai trabalhar o ciclo da borboleta e as mudanças de lagarta, casulo e depois borboleta. Assim, você vai introduzir a história de hoje, que é de Nicodemos, que se encontra com Jesus. Aqui nós temos o cenário, se a sua sala é pequena, apenas para relembrar ou para fazer com que os bonecos caminhem, o Nicodemos conversando com Jesus. E aqui nós temos o cenário, se a sua sala é grande o bastante para que eles possam encenar. Então viria alguém vestido de Jesus, alguém como Nicodemos e a conversa dos dois. Caminhando sobre as águas. Essa é uma lição sobre graça. Somos salvos quando mantemos os olhos fixos em Jesus. Nas atividades preparatórias, você vai mostrar mapa mundi, você vai mostrar atlas, onde contém o mapa da região onde se passa a história. A história é quando Pedro caminha sobre as águas ou afunda nas águas. Então você vai mostrar onde é o Mar da Galileia e você vai mostrar o Lago de Tiberíades ou o Lago de Genezaré ou Mar da Galileia, que vai mostrar que era apenas um lago formado por água doce, pela formação do Rio Jordão. É para que as crianças conheçam o contexto. Outra coisa que você pode fazer é vendar cada criança e brincar agora com elas, fazendo com que elas caminhem por entre obstáculos. É fácil você confiar em alguém? Essa história fala de confiança. Aqui nós temos o cenário pequeno, então temos os discípulos, Jesus e Pedro afundando nas águas. Você pode fazer a mesma história, mas com as crianças representando. Então nós temos aqui feito de caixas, um grande barco, as crianças podem entrar dentro, uma criança vestida de Jesus e Pedro. Da tristeza para a alegria. Essa é mais uma lição sobre graça. Jesus nos concede graciosamente seu amor e graça. Nessa lição, você vai usar nos momentos prévios apenas uma folha de papel e um lápis para cada criança. Você vai pedir para eles que desenhem uma lâmpada e depois desenhem o motor de um carro, ou só um carro. E daí você pergunta, o que move o carro? O que faz a lâmpada acender? E eles vão discutir sobre isso e vão chegar à conclusão que é preciso uma força especial. É isso que acontece na história de hoje. Faltou alguma coisa que movia e o filho da viúva de Naim veio a falecer. Bom, você pode trabalhar com as crianças através dessa maquete. Lembrando que a maquete sempre é para as crianças interagirem. Elas devem colocar os personagens, cada um deve fazer a voz da viúva, né, a mãe do jovem, o Jesus, o comentário do grupo, das pessoas que estão participando. Ou então, se você tem um espaço grande, aproveite. Agora você deve então pegar alguma coisa para enrolar o morto. Lembrando que se você vai usar bandagem, é muita bandagem, muita faixa, porque ele era todinho enfaixado. Então a gente sugere que você use rolo de papel higiênico. Enrolado aqui o morto, Jesus então opera o milagre. A parábola do banquete. Essa é mais uma lição sobre graça. Jesus nos convida a estar com ele no céu. Para esta manhã, você vai fazer nos minutos prévios um convite para os pais, antecipadamente, para que naquele sábado, no sábado desta lição, as crianças venham para tomar o desjejum na igreja, na sua classe da escola sabatina. E você deve arrumar uma mesa bem bonita, como se fosse realmente um banquete. Colocar alimentos saudáveis. Desculpem a ilustração, mas você pode usar castanhas, você pode usar frutas secas e muitas frutas de verdade, não como as nossas, não é verdade? E suco de frutas e dessa maneira patês, geleias, iogurte natural e dessa maneira as crianças vão já antecipar qual será a lição do dia. O convite para o banquete. Então, aqui nós temos a encenação, com licença, nós temos a encenação que as crianças poderão fazer
Depois, em volta de uma mesa, pode ser a mesma mesa que você já preparou com o de jejum para as crianças, bem enfeitada assim, e eles então vão encenar a história. Se a sua sala não tem espaço, vai ter que tomar o de jejum num outro lugar, você faça uma pequena maquete e conte a mesma história, e cada criança vai participar ali usando a sua voz, contando a história. Cura junto ao poço de Betesda. Essa é outra lição sobre graça. Jesus vê as nossas necessidades e nos ajuda. Nos momentos preparatórios, você vai usar uma caixa e você vai tirar dali alguns apetrechos que são usados pela área médica, né? Então, você vai brincar com as crianças. Você pode pintá-las, por exemplo, uma das crianças com alguns pontinhos e vai perguntar para as crianças qual será a doença que ele tem. E assim eles vão brincar de enfermeiros e de diagnosticar algum tipo de enfermidade. Outra sugestão é que você coloque uma muleta, tenha uma muleta e peça para as crianças caminharem usando a muleta. Não é fácil, não é verdade? Ou uma bengala. E aí, então, você vai introduzir assim a história de hoje, que é a história do paralítico que estava junto ao tanque de Betesda. Você pode usar para esta encenação um ambiente como esse, né, o nosso cenário. Vou colocar minha caixa aqui. E aqui você tem o ambiente próprio para que o paralítico entre dentro da água. Uma sugestão é você decorar desse jeito ou colocar balões azuis. E no momento certo você coloca ele dentro da água. Imagine que bagunça que vai ser. Mas vai ser bem interessante. Todos eles vão interagir, não vão esquecer a lição. A outra ideia é você usar uma maquete, se a sua sala é tão pequena que não dê para representar a cena. Então eles vão colocando os bonecos e à medida que vão colocando, vão contando então a história. Essa é uma lição sobre adoração. Anjos mensageiros. Louvamos a Deus por Jesus, seu presente de amor. Você vai usar como atividades preparatórias anjos, onde as crianças vão pintar anjos e estrelas para decorarem a sala. Além disso, você vai montar um cenário, o cenário do nascimento de Jesus, e as crianças podem representar José e Maria, que nós colocamos de papel, mas é interessante que as crianças representem. Além disso, elas podem também usar algumas máscaras para representar os animais da estrebaria. E nós montamos uma cena pequena, se a sua sala é muito pequena, com os mesmos elementos. Essa é uma lição sobre adoração. Os pastores visitam a Jesus. Você vai fazer, nas atividades preparatórias, saquinhos para as crianças colocarem suas ofertas, ou ovelhas, também com espaço suficiente para que elas coloquem a sua oferta. E vai pendurar isso numa árvore de Natal. Assim nós vamos dar às crianças o verdadeiro sentido do Natal. Esse é um conselho, inclusive, de Ellen White sobre o assunto. Outra coisa importante é que você vai apagar a sala e no momento especial, quando você falar sobre a estrela, então você deve usar uma lanterna para iluminar, porque a noite era escura e de repente a estrela brilhou. Nós fizemos uma estrela com lâmpadazinhas de árvore de Natal. Você pode fazer também assim. O importante é que a sala esteja escura para dar o mesmo impacto. E continuamos então agora no cenário onde as crianças podem representar os pastores vindo, e a mesma coisa é representada por esse cenário menor. Os pastores com as suas ovelhas vieram ver o menino Jesus. Presentes para Jesus. Esta é mais uma lição sobre adoração. Nos momentos prévios, você vai fazer estrelas para cada criança e elas vão poder pintar, decorar com glitter para compor o cenário que estamos usando, o cenário do Natal. Uma outra atividade desses momentos seria o uso de óleos perfumados. Por quê? Porque a criança vai então brincar agora de passar esse óleo em si mesmo, para poder sentir o cheiro de alguns presentes que Jesus ganhou que tinham a ver com perfume. Nós colocamos aqui o cenário já com as coisas que os magos trouxeram, o presente,
E nós vamos agora falar sobre a importância das nossas ofertas e das nossas doações. Aqui a mesma cena é repetida para as crianças com os magos que já vieram para entregar os seus presentes. Essa é a última lição do trimestre, é uma lição sobre adoração. Jesus voltará. O tema é Jesus voltará em breve. Por isso, nos momentos prévios, você deve ter uma caixa com algumas coisas que eles vão colocar dentro de uma mochila ou de uma bolsa de viagem. O que nós levamos numa mochila quando vamos viajar ou na bolsa de viagem? Alguns itens que vamos tirar da caixa. Podem ser documentos, podem ser óculos de sol, pode ser uma carteira com dinheiro, pode ser também roupa e, quem sabe, até mesmo uma máquina fotográfica. Nós estamos nos preparando para uma viagem, mas a viagem para a qual estamos nos preparando é a que nos leva ao céu. Por isso, nessa última lição do trimestre, nós sugerimos que você faça um esforço especial para tornar o céu muito atrativo para as nossas crianças. Nós colocamos apenas um cenário para que as crianças possam todas elas participar deste momento. Confeccione roupas brancas. Talvez não precise ser tecido como essa, mas você pode fazer de TNT. Como aqueles babadores de criança que só tem um buraco onde você coloca a cabeça, assim será mais fácil todos vestirem. Além disso, todas as crianças devem ter uma coroa. E aquela nossa famosa música, Vou Tocar a Harpa. Uma para cada criança. E a rua de ouro deve ser estendida de tal forma que todos possam caminhar por ela. O nosso desejo é que, ao findar esse trimestre, cada criança realmente faça um plano com Deus de poder viver com Ele para sempre.